Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Vamos dar uma passadinha agora rapidão aqui sobre os crimes dos crimes contra a administração, tá? Vou ser o mais rápido possível, tá? Isso aqui vai ser do artigo 302 ao artigo 327, tá? Então vamos lá, rapidão. Peculato. O que vai ser peculato, gente? Apropriar-se, artigo 302, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desvia-lo em proveito próprio ou alheio, né? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então isso aqui é simples. O cara que era funcionário público roubou, desviou, né? Ou vamos supor, tinha certos carros na delegacia e o cara pegou alguns dele lá e tá com ele como se fosse dele, né? Tudo isso aqui vai se caracterizar como peculato, tá? Literalmente ele roubou. A diferença é porque se ele não fosse funcionário público ia ser furto, né? Agora, como ele é funcionário público, é caracterizado como outro nome, é peculato, tá? Então vamos lá. Já falei a pena, né? Então vamos lá. A pena secundária. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade de que lhe apropriasse da qualidade de funcionário público. Isso aqui é mais ou menos o seguinte: o cara está precisando do notebook, e aí lá na escola que ele trabalha, chegou vários notebooks novinhos. Ele, tendo a chave e tudo, chegou lá, né? Por ser funcionário público, né? Ele tem acesso, por ser professor, né? Ele tem acesso à chave e tudo. Chegou lá, né? E em razão do cargo, né? Ele pegou e se apropriou do bem, né? Ou do dinheiro. E é isso. Subtraiu e foi embora. Ou ao contrário, vamos supor que ele não quer, mas vamos supor que o cunhado dele quer. Ele fala assim: não, cara, faz o seguinte. Vai lá na escola, vou deixar o portão aberto. Aí você entra lá, pega um notebook pra você e depois na saída você tranca lá o cadeado. Vou deixar o cadeado aberto. Ou seja, aqui o que ele fez aqui? Ele ou concorreu para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, tá? Valendo-se da facilidade de que lhe propiciona a qualidade de funcionário. Lembrando que ainda que nós estamos no peculato, não é peculato culposo. Aqui o cara fez na maldade mesmo, na safadeza, tá? Por quê? Porque é diferente do peculato culposo, tá? Isso aqui, ou ele roubou pra ele, ou ele deixou alguém roubar porque é amigo dele. Então vamos lá, peculato culposo. Pô, William, peculato culposo? Tem sim. Inclusive nós discutimos algumas aulas aqui sobre isso. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Nossa, William, só isso aí tudo? É só isso aqui, infelizmente. Mas o que seria aqui? Concorre para o erro de outro. Isso aqui é o seguinte: é o cara que saiu e esqueceu de trancar as portas, né? E aí chegou lá no outro dia, no repartimento, tava tudo limpinho. Ele falou: opa, roubaram aqui, gente, o que aconteceu? Aí foi puxar nas câmeras, viu que durante a madrugada um cara só chegou assim, viu que o portão tava aberto, ele mesmo abriu, pegou, entrou, as salas tudo tava aberto, ele pegou e roubou. Ou seja, ele só conseguiu roubar essas coisas porque alguém deixou o portão aberto. E nesse caso do peculato culposo, não foi por maldade não, é porque o cara era bizonho mesmo, era bocó. Tem umas pessoas, nossa, eu já tive uns amigos que, meu Deus do céu, se o cara perde o documento 2 vezes por ano, todo dia ele, isso, cadê meu celular? Tem umas pessoas que é meio bizonha mesmo. Mas só que no setor público, meu amigo, todo mundo vai ser responsabilizado, tá? Se isso aqui, agora se foi puxado nas câmeras que o cara sentou o pé lá, o portão estava trancado, ele trancou certinho, foi o cara que sentou o pé e arrombou o portão, aí
ele não responde por nada, que ele fez o trabalho dele. Agora, se viu que pela lerdeza dele, o funcionário, por ser lerdo, ele concorreu ou ajudou culposamente para que o crime de outra pessoa ocorresse, detenção de 3 meses a 1 ano, tá? No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade e lhe dê posteriormente reduzida a pena por a metade da pena imposta. Isso aqui é o seguinte, ó. Filho, você fez merda. Por você ser lerdo, o cara entrou, vamos supor, o cara era vigia. Ele dormia mais no serviço do que em casa. E aí foi constatado que de fato foi erro dele. E aí falou assim, ó, esse artigo tá falando o seguinte, ó, beleza. Tu é errado, mas não foi tu que roubou. Mas se tu pelo menos pagar, né, tu ressarcir os danos que o ladrão roubou por culpa tua, a pena é encerrada. É isso que ele tá falando aqui, ó, extingue a punibilidade. Isso, se ele fizer isso depois, antes do trânsito julgado, tá? Se ele fizer isso antes do trânsito julgado, né, é extinguido o processo. É claro, as outras áreas, né, as punições administrativas não é aqui da área criminal, tá? Mas da área criminal é extinguida aqui. Agora, se o cara for cabeça dura, não, não tô nem não, eu não vou pagar nada, porque eu não sou culpado, eu não vou pagar nada, não fui eu que roubei, tá ok. Se no final do processo, né, depois do trânsito julgado, o juiz mesmo assim entender que a culpa foi sua, né, e aí você quiser, não, então o que nós pode fazer se eu pagar agora é extinguido? Se extingue tudo? Negativo. Só era extinguida a pena antes da sentença. Depois da pena é reduzido pela metade, tá? Do que foi imposta pelo juiz. É isso que desse. Então cuidado, meu amigo, cuidado. Se for dormir no seu plantão e for funcionário público, porque se você for pelo menos particular, isso aqui não ocorre, né? Não existe furto culposo, né? Não existe isso aí. Peculato mediante erro de outro. O que seria isso aqui? Peculato mediante erro de outro. Vamos lá, artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outro. Ai, meu Deus do céu. O besouro entrou aqui. Voltando aqui rapidão. Peculato por um erro de outro. Apropriar-se de dinheiro ou outra utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Chegou uma senhorinha lá no batalhão do cara. Falou assim: ô meu filho, eu vim pagar o INSS. Ou INSS não. Eu vim pagar o IPTU da minha casa. Aí o cara: pagar o IPTU aqui no batalhão? É um batalhão? Pensei que era lotérica aqui. Ele falou: opa, não, é aqui mesmo que paga. Quanto que você tem aí? Não, eu tenho 3 mil. Nossa, ó, rapaz, é a mesma quantia aqui do IPTU da sua casa. Nossa, você imaginou? Aí, ainda bem, meu filho, eu dei sorte. Aí digamos que a senhorinha paga, né, o IPTU pro soldado, cabo, seja lá quem esteja no batalhão, né? E beleza, vai embora. Ou seja, isso aqui não tem nada de batalhão, na verdade, de pagar IPTU, né? Na verdade, ele se utilizou de um erro dela, né? Ele apropriou-se de dinheiro ou de qualquer outra coisa por erro de outra, né? E recebeu por esse erro de outra pessoa. É mais ou menos o que esse crime vem tentando sintetizar aqui. Não é porque a pessoa cometeu um erro que, pronto, o dinheiro é seu, né? Nossa, ganhei, agora é meu. Não. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei aqui, na verdade era mais passível de ser estelionato do que erro de outro, né? Mas
Fica a dica, erro de outro. Se qualquer pessoa errar e você saber que ela está no erro, mas mesmo assim continua para obter vantagem disso, aí já tá ligado aí o artigo 13 aí. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos lá por isenção de dados, isenção de dados falsos em sistema de informática. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar um funcionário autorizado a isenção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema de informatizados ou banco de dados da administração pública, ou com o fim de observar vantagens indevidas para si ou para outro, ou para causar danos. Reclusão de 12 a 12 anos. O que mais ou menos ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó. A pessoa que tem a senha, vamos supor, você tem a senha, você é a caixa você trabalha como caixa da Caixa Econômica. E aí você vai lá no computador mesmo e coloca assim, como se você tivesse recebido um depósito de 20 mil reais. Eu não sei se vocês sabem, né? Tem como isso, né? É tanto que vocês não vê as pessoas levam dinheiro lá ou vêm fazer o depósito. Ou seja, ele vai lá no computador e fala, ó, tanto por cento. Vamos supor que ele faz isso. Ou seja, ele seria um dado falso na conta dele para ele obter esse dinheiro, tá? Ou vamos supor que ele não queira fazer, mas ele consegue, mas ele dá a senha dele para outra pessoa fazer, tá? Vamos supor, fulano, eu tô com as multas. Aí ele fala assim, não, se eu tirar a multa desse cara, é capaz que eu vou cometer o crime de prevaricação ou de extensão de dados falsos. Então eu vou dar a minha senha para ele fazer, porque se der merda, falando, não, quem fez foi ele. Então, se for constatado que você deu a senha, para ele fazer, você vai ser caracterizado por esse crime aqui, injeção de dados falsos em sistema de informática. Pena reclusão de 2 meses a 12 anos e multa. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionamento, sistema de informatizações ou programas de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. O que acontece isso aqui, ó? Vamos supor que foi o funcionário lá do SUS. E o funcionário do SUS, na época de campanha política, ele estava torcendo pro seu candidato, né? E aí ele pegou lá no site do SUS mesmo, ele pegou e botou bem assim na frente do site do SUS. Agora é 13 SUS, né? Ou então ele pegou e botou assim, atura ou susta. Hashtag 13. Ou seja, tô dando um exemplo aqui, né? Pode ser qualquer outro dado. Ele inseriu um dado sem qualquer autorização, sem ninguém ter pedido. Sei lá, na cabeça dele ele achou que podia e fez isso. Detenção de 3 meses a 2 anos de multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resultar danos para a administração pública ou para o administrador. Então, dependendo do dano que ele causou lá, houve danos financeiros ou prejuízos lá, sei lá, deu uma merda no site e ninguém conseguiu fazer trabalho durante o dia, né? A pena vai ser aumentada, né? De 1/3 até a metade. Vamos lá, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui um crime mais grave, tá? Só que é o seguinte, eu não sei se você sabia, você não pode rasgar dinheiro, porque o dinheiro não é considerado seu, o dinheiro é considerado do Estado. Você rasgar, você estaria, digamos que, cometendo digamos que quase como se fosse um dano ao patrimônio, tá?
é mais ou menos a mesma coisa. Livros oficiais, né? Livros assim de cartório, sei lá, a Constituição da República que está lá no Palácio do Planalto, ou qualquer outro documento, né? De que a pessoa tenha guarda, né? Ou que a pessoa sonega, alguém pede, ou me dá o livro aí, não vou dar, ou inutiliza, né? Ou total, ou só em partes, né? Só estraga só algumas partes, vai pagar também por esse crime aqui de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento público, tá? Tem que ser público, se for privado, aí é na esfera e outras esferas também, possivelmente não criminal. Reclusão de... eu já falei aí. Emprego irregular de verba ou renda pública. Artigo 315. Dá às verbas ou renda pública aplicar diversas da estabelecida em lei, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Gente, quando tá falando assim, ou é porque ou o juiz vai aplicar a detenção de 1 a 3 meses ou a multa, tá? Quando tá falando assim, detenção de 1 a 3 meses e multa, aí tá falando que o juiz pode aplicar os dois. Daí ele pode aplicar os dois. No caso aqui ele pode aplicar um só. Tá, vamos pro artigo em si. O que o artigo tá falando? O artigo tá falando o seguinte, o dinheiro que é destinado por lei, tu só pode fazer o que é a destinação dele. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a prefeitura recebeu uma verba para o carnaval, tá? Chegou alguma verba para o carnaval, mas isso por medida de lei, tá? Só que os professores da rede pública e os médicos estão há 3 meses sem receber, tá? E eles estão quase paralisando. E o prefeito, com medo, ele pega essa verba que veio por lei do carnaval e utiliza que veio para o carnaval, né? Ou para festa, qualquer uma festa que a cidade vai ter, e utiliza para o pagamento desses funcionários. Ele comete esse crime aqui, porque por mais que seja uma causa boa, não é que não seja uma causa justa, não. É porque todo dinheiro tem sua destinação e você tem que dar a destinação que aquele dinheiro deve ter. É claro, dentro da prefeitura o prefeito vai poder fazer algumas coisas com os dinheiros, mas tem determinadas áreas que tem certas verbas estabelecidas em lei, tá? Então vamos supor que chegou uma verba estadual para o prefeito asfaltar. Ele pega o dinheiro do asfalto e restaura escolas, colégios, paga todo mundo. Porra, mas o cara nem roubou nada, o cara usou esse dinheiro Sim, eu sei. Mas a lei tá falando que isso é crime, porque se a verba era para fazer asfalto, ele tinha que fazer asfalto. O outro dinheiro que não tem dos professores, ele tem que se virar, saber para onde que foi o dinheiro dos professores, tá? É mais ou menos isso que essa lei vem, esse artigo aqui vem sintetizando como crime de emprego irregular de verbas públicas. Veja bem claro, aqui ele não está falando que o cara roubou, tá? Ele só está falando que ele utilizou de modo indevido. Concussão, e esse crime é o mais importante, tá? Porque na esfera nós vamos ter corrupção passiva e corrupção ativa. Geralmente a corrupção ativa, né? Não é que ela é só cometida só por particular, mas por regra, geralmente ela é por particular, tá? Na esfera do funcionário público, esse aqui, existe a concussão. O que seria a concussão? Aqui, na verdade, a corrupção ativa ele oferece, né? Eu tô bagunçando aqui. Aqui seria corrupção passiva, mas vamos lá. Concussão, o que seria concussão? Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da sua função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagens indevidas, né? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. O que é isso aqui? É a corrupção, tá? É o policial que muitas vezes chegou lá na blitz e falou assim: meu amigo, se você não me der 500 conto, eu não te libero. Eu vou prender seu carro. Ele tá exigindo. Presta atenção nesse verbo aqui,
é o que vai diferenciar ele da corrupção passiva. Esse aqui ele está exigindo, está falando assim, ou tu me faz isso, ou eu vou fazer outra coisa contigo, tá? Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da sua função. Não é obrigado ele estar na função dele, não. Vamos supor que ele foi a paisano no mercado. O cara é fiscal, né? E ele chegou lá no mercado e falou assim, ó, gerente, te falar, eu vi que esse mercado aqui tem um monte de... Ele não tá de plantão não, tá? Ele tá normal, sem fora de plantão. Esse mercado tem um monte de irregularidade aqui, ó. Se vocês não me pagar tanto X na minha conta, amanhã ou essa semana eu vou vir fazer uma fiscalização aqui e vou arrebentar com vocês. Ou seja, ele tá exigindo que alguém pague ou faça algum favor para ele não fazer o que ele deveria fazer por lei, né? De ofício. É isso aqui, é simples, mas é um dos crimes que confunde muito com a corrupção passiva ou ativa, tá? Parágrafo 1º. Se o funcionário exigir tributos ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança de meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Isso aqui é o seguinte, muitas vezes o cara que acha que, vamos supor aqui, ó, como deveria saber ser indevido, o cara, vamos supor que é um policial civil e ele tá exigindo lá uma quantia de multa lá, tipo lance de fianças, né? Que quem vai exigir isso aí em alguns casos é o delegado ou o juiz, né? Ou alguma outra coisa que ele deveria saber, né? E aí ou tá cobrando de modo errado ou vexatório, né? Vai pagar nessa... O texto em si já fala, né? Não precisa estar falando demais também não. Parágrafo 2º aqui. Se o funcionário desvia em favor próprio ou de outro, né, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Isso aqui é muito simples também, né? Eu não vou muito comentar não. É o cara que recebeu o dinheiro. Mas pô, o cara recebeu, foram lá, pagaram a multa para ele. Em vez dele depositar para os cofres públicos, ele pegou pro bolso dele. Ou então chegou um amigo dele, né? Foi pagar a multa. Falei, não, você aqui? Não, o que é isso? O que é isso? Não, vou pagar 3 mil reais de multa. Não, pera aí. Ele dá baixa nas multas como se tivesse pago. Falei, não, pode ir embora, tá tranquilo, já dei baixa aqui, relaxa. Ou seja, ele fez um prejuízo ali aos cofres públicos. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vixe, cara, alta essa pena, hein? Corrupção passiva agora. Agora aqui, ó. Solicitar ou receber. Solicitar ou receber. Vamos supor, aqui na Blitz, digamos que é na Blitz, você não tá falando, ou você me dá o dinheiro ou prende seu carro. Aqui você tá falando o seguinte, você tá deixando a entender, olha, deixa eu dar coca aí, né, que nós vai ver o que nós faz por ti. Ele não tá exigindo, mas ele tá tipo assim, deixando a solto, tipo assim, ó, vê o que você pode fazer pra gente, né. O pessoal gosta de falar que é a língua do boi, né? Tipo assim, você tá tudo errado, né? Diz que a pessoa tem que ficar só, e aí, Então é isso, solicitar ou receber, ele não precisa solicitar não, só dele receber, vamos supor que o particular que fala, não, aí vamos supor que ele fala, você tá errado, falo, não, mas, aí o particular, não, mas pega aqui 500 reais, você me libera, veja que ele nem solicitou, mas se ele receber, já está caracterizado o crime de corrupção passiva. Então vamos lá, solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Olha aqui, ó, aceitar a promessa de tal vantagem. Nem sempre pode ser em dinheiro. Muitas vezes o cara parou uma mulher na Blitz e a mulher, por ser muito linda, o cara falou assim, nossa, meu Deus do céu, eu vou liberar essa gatinha aqui, né? Vou só pegar o WhatsApp dela. Que na mente dele, ele liberando ela, futuramente ele pode ter alguma vantagem indevida ou promessa de tal vantagem, tá?
reclusão de 2 a 12 anos. A pena de corrupção passiva. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequências da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Tá bem claro isso aí. Parágrafo 2. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda... Olha, eu acabei de ler isso aqui. O que eu fui lendo aqui? Ah, não. O artigo... Vai, tô ficando doido. Não, é o parágrafo 2 aqui. Parágrafo 2. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Isso aqui é o seguinte, é o tráfico de influência que o pessoal fala. É o que acontece, vamos supor. Você para o cara na blitz, aí o cara fala assim, não moço, mas me libera aí, ô polícia. Ou seja, por lei, ele tem que, por ofício, ele tem que fazer a obrigação dele. Aí ele falou, não, aí o policial fala, não, cara, não posso, seu carro aí tá com mais de 10 mil em multa, né? Tá com os pneus tudo careca, não tem nem o freio traseiro aí. O carro tá esculhambado. Ele fala, não, ó, tem alguém me ligando aqui, fala aí. Aí você pega o telefone, é o prefeito falando assim, ô polícia, que é isso? É o meu cunhado, pô. Quebra esse lugar aí pra nós. Ou seja, é uma pessoa influente, né? Tá ali meio que... digamos que não tá pedindo para fazer algo errado, mas tá ali, né, dando uma pedindo ali, só que tem um peso, né, seu prefeito. O funcionário que deixar de praticar ou retardar ofício, né, infração, né, ele vai se caber nessa, né, vai por tráfico de influência, não, gente. Acabei de falar ali. Vamos pular pro outro. Esqueci o nome aqui. Pena de detenção de... o do funcionário... Corrupção privilegiada. Não, eu vou pesquisar isso bem daqui. Peraí. Dá pausa. Deixar de... Corrupção privilegiada, gente. Corrupção passiva privilegiada. Lembrei aqui. Lembrei não, na verdade fui pesquisar lá. Então, pois é, a detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Vamos lá para o facilitação de contrabando ou descaminho. Lembrando que o contrabando são coisas proibidas no país e descaminho são coisas que entram, né? Eles entram, mas elas não são proibidas, só que não foi recolhido o imposto, tá? Vamos supor, um caminhão de TV que acaba de entrar no Paraguai. Aqui no Brasil não é proibido você ter TV, não existe porte de TV legal, né? Qualquer um pode ter uma TV, mas elas não foram recolhidos os impostos. Se não for recolhido, se tiver vindo e recolhido, ok. Aí é caracterizado o crime de descaminho. E digamos que tem crimes que é coisas que são proibidas aqui no país. Vamos supor, certos tipos de cigarro não podem entrar de jeito nenhum, nem se recolher o imposto. Vamos supor, certos animais também, né? Armas, né? Drogas, só que drogas tem uma legislação própria, né? Vai ser contrabando. Mas vamos supor armas. Na verdade, armas também tem uma legislação própria, né? Mas tudo que entrar no país, sendo que é proibido ter aqui no país, é contrabando. Então vamos lá, artigo 318, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Gente, eu não vou nem falar muito isso aqui, que isso aqui é fácil, né? O cara que fez vista grossa, ele é tipo que nem o Pablo Escobar. Deixou o cara passar ali de boa. Reclusão de 3 meses a 8... Não, quer dizer, reclusão de 3 a 8 anos, sem multa. Vamos lá para nossa prevaricação agora. O que é prevaricação? Artigo 319. Retardar ou deixar de participar ou de praticar indevidamente
ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Só que é o seguinte, é o cara que muitas vezes, vamos supor que tem um professor que não está indo dar, vamos supor, o médico. Você é coordenador de um hospital público e esse tem um médico que não está indo, né? O médico, digamos que não está indo trabalhar, mas ele é seu amigo. Não, deixa você está deixando de aplicar auto de ofício. Eu vou usar na delegacia que é melhor. Vamos supor que chega um amigo do delegado. E aí o delegado fala assim: não, solta esse cara aí, esse cara é meu amigo. Não pode ir embora. Você está prevaricando. Ou digamos que é o contrário, chega alguém que o delegado não gosta. Aí por ele não gostar, ele fala: seu vagabundo, joga o cara lá dentro da cela, não sabe nem se o cara tá errado ou não, mas só por ele se aproveitar do cargo e do seu sentimento, né? Ele se utiliza disso, tanto pro bem quanto pro... Eu falo assim, tanto positivamente quanto maleficiamente. Ele vai se aproveitar disso, tá? Isso é muito comum, né? Em certas ocorrências que tem policiais, vamos supor. Tem um policial que faz uma merda, policial militar, aí chama a guarnição da polícia militar e os policiais militares, em vez de cumprir a lei, chega lá falando, tentando acalmar. Não, mas deixa, ele tá de boa. Não, deixa, não. Ou seja, tá ali para cumprir a lei. Se o policial ali, digamos que o policial que não tá de folga fez alguma irregularidade, ele tem que ser punido por isso, não é ter o corporativismo. É mais ou menos isso que a prevaricação ela vem tentar proibir. O corporativismo, você tem que fazer a lei. Artigo 319 A. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever em vedar ao preso o acesso a aparelhos telefônicos de rádio ou similares que permitam a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Isso aqui é mais ou menos o seguinte: pena de detenção, né, de 3 meses a 1 ano. Isso aqui é o seguinte: os caras tá sabendo que tá todo mundo usando celular, que tá todo mundo usando drogas, fala assim: foda-se, tô nem aí. O Estado não ajuda também, tô nem aí. Não pode usar a TV, computador, fazer uma central marketing aí, tô nem aí. Ou seja, existe um crime pro diretor ou pro policial penal, né, ou agente público, na verdade, que é o que tá falando aqui, ver e não vedar, deixar o cara ali de boa. Vamos lá para concedência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado de que cometeu infração no exercício do seu cargo, ou quando lhe falte competência, não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Detenção de 15 dias a 1 mês. O que seria isso aqui? Com descendência criminosa. Isso aqui seria tipo assim um tipo de tristeza criminosa. Era mais ou menos. Digamos que o diretor do banco, vamos lá voltar para o diretor do banco, tem um funcionário ali, tá o caixa, e esse caixa a mulher largou dele, né? Ele descobriu que era corno, o time dele perdeu, o cachorro dele morreu, coitado ali tá depressivo, né? E aí ele tá fazendo o trabalho bem porco, faz do jeito que faz, tem alguns dias que ele não vai nem trabalhar, e o gerente, por pena do funcionário, fala: não, mas o cara também, não vou nem fazer um PAD aqui não, porque o cara já tá sofrendo, cara, eu vou fazer um PAD. Ou seja, é mais ou menos isso que ele tá fazendo. Tipo assim, meu amigo, quando você entra para a função pública é para trabalhar, independente da sua vida. Mas o cara tá com problemas mentais, ele tá depressivo, ok, ele que busque, né, o afastamento psicológico e apresente o documento e ele afaste o funcionário, mas não, né, ou então vamos supor que não é o coordenador, mas é o colega dele, e ele vê que o cara tá fazendo merda,
mas ele não comunica ao seu superior, né, para que tome as providências sociais. Também as providências necessárias. Também vai estar cometendo esse crime aqui de condescendência criminosa. A advocacia administrativa. Para você se enquadrar no crime de advocacia, você não precisa ser advogado, tá? A questão é o seguinte, é como se for... Eu vou trocar advocacia por defesa administrativa ou preferência administrativa. Eu vou ler aqui primeiro. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, né? Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Aqui é o seguinte, vamos supor que você é diretor de um sistema de órgãos, de doação de órgãos, e você descobre que seu amigo Faustão está precisando de um transplante, né? Nada contra o Faustão, todo mundo faria igual, né? Tenho certeza que qualquer um com milhões faria igual ele fez também, né? Para sobreviver, mesmo para sobreviver nós faz de tudo. Mas tem pessoas que estão na fila. Aí o cara fala assim: não, meu amigo não pode passar aqui na frente de todo mundo. Ou seja, você está advogando, fazendo uma advocacia administrativa. Você está ali você é funcionário do INSS e sua avó, né, vai completar os 60 anos e você já tá aí. Não, vó, pode vestir não. Aí tem um monte de gente que tá na fila ainda esperando fazer perícias, os outros procedimentos. Você, não, peraí, todo mundo, gente, é minha avó aqui. Ou seja, quando você tá em serviço, você tá para trabalhar pro povo. Você não tá para trabalhar para os seus parentes, nem para favorecer seus parentes, né? Você favorece com seu dinheiro, com as suas coisas. Quando você estiver com as coisas do Estado, do público, você tem que tratar todo mundo com direitos iguais, né? Então o parágrafo único tá falando o seguinte: se o interesse é ilegítimo, pena detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Se é ilegítimo, né, meu amigo? Aí é que lascou mais ainda mesmo. Violência arbitrária. Vamos lá. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência, né? Gente, não tem muito o que falar nisso aqui não, né? A pessoa que ele usa da violência sem necessidade, né? Sem necessidade. Vamos supor que tinha uma moça, tinha alguém gritando lá que tava precisando de atendimento, o médico já chegou metendo murro na cara dela. Aí depois foi perguntar pra ele, falou: não, eu agi em legítima defesa. Pô, usou uma violência arbitrariamente, não tinha precisão, né? Abandono de função. Artigo 322, artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se o fato resultar prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É porque aqui em cima tá falando o seguinte, ó: se ele abandonou, beleza, ou é detenção ou é multa. Se aqui embaixo deu prejuízo, aí, meu amigo, vai ser detenção e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, né, ou seja, faixa de fronteira, você tá ligado, né, que é entre países. Ah, não, ele tá ali na faixa de fronteira entre o Pará e o Maranhão. Não, aí não é fronteira, é limites. Limites entre um estado e outro. Agora, quando for fronteira entre o país e outro país, vamos supor, entre o Brasil e Venezuela, e o cara abandona o posto, aí sim, aí ele vai cometer esse crime aqui, ó. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, aí detenção de 3 meses, não, de 1 a 3 anos e multa. Grave, hein? Vamos lá para o exercício funcional ilegal antecipado
ou prolongada. Esse aqui é bom demais. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-las sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Isso aqui é o seguinte, vamos supor, você fez concurso, né? Você fez concurso para a Polícia Militar e aí você passou tudo. Digamos que dia 20, dia 16 vai ser a sua nomeação. Digamos que dia 16 é a sua nomeação. Aí hoje você, dia 15, pô, eu sou polícia, já peguei minha arma distintiva e tudo. Já monta uma blitz aqui e começa a fazer uma blitz. Opa, meu amigo, que onda é essa? Aqui, ó. Exercício funcional ilegal antes, né, do ocorrido, da nomeação ou da autorização. Ou ao contrário, vamos supor que é o seguinte. O cara, ele foi exonerado, foi expulso, foi tirado do local onde ele trabalhava, e ele sabe disso, está falando aqui, ó, depois dele saber oficialmente, que se ele não souber não é crime. Agora ele sabe, aí digamos que o cara, vamos supor, foi exonerado no dia 14 aqui, ó, ele foi exonerado. Dia 15 chamam a Polícia Militar porque o cara tá fazendo uma abordagem, né? Eu tô falando aqui no caso de um fiscal da Receita. Digamos que são uma Polícia Militar que tem um tal da fiscal da Receita. E quando vai ver, o cara de fato é fiscal da Receita, só que o cara levou uma suspensão, ou foi demitido, ou foi exonerado, né? E tá trabalhando, né? Aí, não, mas é porque eu não sabia. Se for ver que ele sabia sim que tinha sido exonerado, removido ou substituído, ele vai pagar por esse crime aqui, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Bem pouco, né? Vamos lá para violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem conhecimento, na verdade, de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E o fato não constitui crime mais, se o fato não constitui crime mais grave. Isso aqui é o seguinte, né? Os vazamentos, né? Direto está falando, vazou as comunicação do Bolsonaro, vazou as comunicação do Lula, ou seja, tem policiais que estão dentro, né? E deixam vazar de propósito, mas escondido, né? É claro, para, sei lá, por dinheiro ou por questão política, tá? Se for identificado o policial e etc, ele vai pagar por isso aqui, ó, violação de sigilo funcional, né? Parágrafo 1º. Quem também vai pagar por isso aí? Nas mesmas penas deste artigo incorre quem? Vamos lá, inciso 1º. Permite ou facilita, mediante atribuição fornecida e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoa não autorizada a sistema de informações ou bancos de dados da administração pública, né? Então o cara vai lá, ele fala ou ele facilita a senha dele, né? Aí digamos que o cara dá a senha dele para um jornalista, o jornalista vai lá e vê os autos do inquérito, né? Vai estar cometendo esse crime aí também. Inciso 2º, se utilizar indevidamente do acesso restrito. Então ele tá, né, se utilizando ali do acesso restrito para ter essa informação. Parágrafo 2, pulou, vamos pular. Parágrafo 2, se da ação ou da omissão resultar danos à administração pública ou a outrem, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vamos lá para a violação do sigilo de propostas de concorrência. Eu nunca nem vi isso aqui, sinceramente. Posso até ter visto, só que não com esse nome. Artigo 326. Devasar o sigilo de proposta de concorrência pública
ou proporcional a terceiros, a ensejo de devassá-los, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, vou ser sincero pra você, eu não sei explicar o que é isso aqui. Nunca vi na minha vida, nunca vi. Então, assim, vamos para não dizer que nós é ruim, vamos perguntar aqui pra IA. Não é algo sempre muito bom não, mas vamos perguntar aqui pra IA, porque eu sinceramente nunca vi. Como você está se preparando? O que é isso? Elementos do tipo: a conduta, devassar, abrir, isolar, resolver. O sigilo de propostas de licitação. Sim, precisa mais direta. Funcionário por conta da administração geral. Embora o texto não exista aqui, o autor se exclusivamente um funcionário, pode ser um crime comum. Depende da interpretação da seção. Gente, vou ficar devendo isso aqui pra vocês. Não vou saber. Esse aqui é o clássico, né? Funcionário público. Esse aqui é o clássico. Todo mundo sabe, né? 327, né? O 327, praticamente ele não traz punição, né? Ele não traz pena secundária, tá? O que ele vem fazendo é praticamente explicando o que é um funcionário público, tá? E suas equiparações também. Então vamos lá, artigo 327, né? Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. O que acontece? O mesário, o cara tá ali no dia, ele não recebe salário para estar ali, mas ele é considerado um funcionário público. Dependendo do que ele fizer ali, ele vai se enquadrar aqui nos crimes da administração, ou um peculato, ou um abuso de autoridade. Por mais que o cara, entre aspas, não receba nada e, entre aspas, não seja funcionário público, só tá ali no dia, né? Esse daqui também é bom demais, ó. Nossa, aqui 99,9% das pessoas não sabe. Se soubesse, teria mais cuidado. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidades paraestatal. Aqui trabalha para a empresa prestadores de serviços contratados ou convênio para a execução de atividades típicas de administração pública. Vamos supor que o cara, ele é vigilante. Meu amigo, dependendo da situação ali, você vai pagar como se fosse um funcionário público. Se você estiver trabalhando em uma dos poderes ali da administração, seja direta ou indireta. Vamos supor que você está trabalhando numa concessionária, né? Um Enel da vida. É uma empresa ali que o Estado faz a concessão para essa empresa. Naquele momento ali, ela é um tipo como se fosse empresa pública. Ah, mas eu sou terceirizado, eu trabalho nela, mas eu trabalho na empresa privada, não sou funcionário público não. No momento que você estiver trabalhando nela, dependendo da situação e do crime que você cometer lá, você vai pagar aqui como se fosse funcionário público, tá? Ou como abuso de autoridade, ou peculato, concussão, acontece essas porra aí, tá? Então fica esperto também. É muito comum isso no postinho. A pessoa ali tá trabalhando no postinho e muitas vezes tem muitos hospitais e muitos postinhos que eles têm contrato com terceirizadas. Aí as terceirizadas que contratam o médico e contratam os enfermeiros e os técnicos. E eles acham, por ser terceirizados, eles não são funcionários públicos, mas são sim, tá? É um serviço ali de atendimento ao público. Por mais que não fosse, só de estar ali numa dessas empresas que ele citou aqui, né? Tá caracterizado pelos crimes aqui da administração. Parágrafo 2. A pena será aumentada, isso aqui é muito importante também, ó. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse caput forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, associação de economia mistas,
empresas públicas ou fundação, instituição, pelo poder público. Ou seja, o cara que fez merda e ele ainda tiver um poder, né, é um diretor, é um gestor, pô, o cara tinha que dar o exemplo. E o cara que tinha que dar o exemplo ainda fez merda, então vai poder ter um aumento aqui da terça parte. Pessoal, ficamos por aqui, tá? Esses outros crimes aqui são muito importantes também, ó, tráfico de desobediência, tráfico de desobediência foi foda. Corrupção ativa, tudo isso aqui são bons, mas como no edital lá não tá falando, nós não vamos estudar mais, tá? Tchau, tchau. Obrigadão a todos aí e boa sorte aí nos estudos.